Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, Tu que és o Deus que nós consagramos a nossa vida e que sabemos que todas as coisas foram criadas para louvor do Senhor e a nossa vida também foi criada para agradar ao Teu coração. E nós, Senhor, também Te agradecemos pela Tua presença real no nosso meio, pela paz, pela alegria, pelo renovo do Senhor que já está acontecendo na nossa vida nessa manhã. E nós Te pedimos, Deus, que bondosamente continue a falar ao nosso coração pela Tua palavra, abrindo a nossa mente para que nós a compreendamos, nos fortalecendo para que nós a obedeçamos e nos usando, ó Pai, para que nós trabalhemos junto com o Senhor. Nós somos gratos e colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Espaço para Deus é o tema que nós temos. Vocês estão me ouvindo? Espaço para Deus é o tema que nós estamos meditando nesse mês de janeiro. E hoje, 31 de janeiro, encerramento do primeiro mês do ano de 2021, pois é, já chegamos no final de janeiro. Graças a Deus, né? Em meio a essa pandemia, até aqui o Senhor nos ajudou. E nós temos meditado, na verdade, da Escritura, desse Deus que tem alegria em conviver com a gente, em estar conosco. O texto de Filipenses, capítulo 4, o último versículo que foi lido aqui hoje, diz assim: e o Deus da paz estará com vocês. Essa é a marca do Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Jesus, aquele que é o Emanuel, que significa Deus conosco, é o Deus que está conosco. É o Deus que tem uma alegria tremenda de iniciar e encerrar cada dia comigo e com você. E isso não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele, com Ele. Ele tem essa alegria, Ele tem essa inclinação do coração de começar e terminar cada um dos dias comigo e com você, ao ponto que Davi orou assim no Salmo 23, versículo 6, certamente, com toda certeza, a bondade e a fidelidade, a misericórdia do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na presença desse Deus enquanto eu viver. Espaço para Deus. E aí nós meditamos, bom, então como podemos abrir espaço para Deus na nossa vida, na nossa família, no trabalho, nos relacionamentos? Porque há um Deus de graça ativa, você concorda comigo? Que tem o desejo ativo do seu coração de participar de cada instante da minha e da sua vida. Isso tem tudo a ver com Ele. Bom, mas é um Deus, como diz a Escritura, que é invisível, mas é real. Bom, então o que eu preciso fazer para abrir espaço para Deus na minha vida? Porque, mesmo sendo Emanuel, pode ser que eu e você vivamos como Deus que está lá, não como Deus que está conosco. Você concorda comigo? A gente pode crer nisso, mas ter uma dificuldade tremenda de viver isso. E de experimentar a realidade desse Deus conosco no dia a dia da nossa vida. Então, por isso, nós meditamos sobre isso no mês de janeiro, com a esperança de que nós aprendamos direções da palavra de Deus, para abrirmos espaço para Deus no dia a dia desse ano de 2021. E, se o Senhor permitir, chegarmos no dia 31 de dezembro de 2021, juntos aqui,
dizendo novamente, como dissemos no último dia de 2020, pedra de ajuda, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Bom, hoje então, vamos encerrar essa série de mensagens, meditando um pouco sobre abrir espaço para Deus na missão. Abrir espaço para Deus na missão. Abra sua... Bom, você já está com a Bíblia aberta, né? Vamos lá então para o texto. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, versículo 19, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, colocou-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o seu Senhor. Novamente, então, Jesus disse a eles: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Um certo executivo, ao receber uma proposta de uma grande função na corporação em que trabalhava, disse assim para os diretores da empresa: não posso fazer isso de maneira alguma. Ele continuava olhando fixamente para os diretores da empresa que tinham acabado de oferecer a ele um cargo excelente. Não o cargo a qual ele havia se candidatado, mas um cargo acima deste, uma posição de chefia de todo o departamento que ele trabalhava. Ele coordenadoria um departamento inteiro, teria em suas mãos um orçamento muito grande, supervisionaria uma variedade enorme de operações da empresa, teria muitas pessoas para gerenciar, e ele simplesmente não estava preparado para isso, não se sentia preparado para isso. Bem, o presidente da empresa, então, olha para ele e diz: nós achamos que você pode fazer isso. Claro que será uma grande responsabilidade, um desafio enorme, mas nós podemos ajudá-lo. Nós acreditamos que você é a pessoa certa para esse cargo, e nós mudaremos algumas coisas na empresa para que você consiga ter a assistência certa. Você terá um conselho especializado, você terá gestores junto de você, e tudo mais que for preciso. Você vai ter tudo o que precisa para fazer isso que você acha que não pode fazer. Bom, imaginando essa situação hipotética, agora leia o versículo 23. Olha o que diz o versículo 23. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Como que eu e você nos sentimos em relação a isso? Quando nós lemos esse texto, a pergunta que a Bíblia faz para mim e para você é: você está preparado para isso? A pergunta imediata que eu e você geralmente damos é: claro que não. Eu não posso fazer isso. É igual aquele executivo que acabaram de receber uma oportunidade e um cargo além daquilo que ele imaginava. O pior não é isso. Não é essa ordem que para a gente, nós olhamos e dizemos: eu não posso fazer isso, de perdoar alguém e os seus pecados serem perdoados. A pior parte ainda está por vir, que diz assim: se não perdoarem, não serão perdoados.
Alguém que de bate-pronto se imagina pronto e disposto para assumir essa tarefa, talvez tenha que entrar novamente na fila da humildade, porque ela é difícil demais. Bom, o fato é que Jesus acha que os seus discípulos podem fazer isso, tanto que é o que ele diz para eles fazerem. Ele não está perguntando se eles gostam. Jesus não dá para eles uma opção. Não, Jesus está bem. Eles devem ir e fazer isso. Bom, mas essa não é a história completa. Porque se voltar para Jesus e dizer, bom, nós pensávamos que só Deus pode perdoar pecados. E é o que a própria Bíblia diz. Porque o próprio Deus é o único santo puro que pode perdoar pecados. Por isso que Jesus podia perdoar pecados, porque ele é Deus, certo? Puro, santo, imaculado, sem pecado. Era o que tinha o poder para isso. Mas eu e você, junto com os nossos 12 amigos, discípulos de Jesus, no caso aqui só 11, porque Judas já havia dado, podemos nos voltar para Jesus e dizer, mas não é só o Senhor quem pode perdoar pecados? E eles estavam certos. Só Deus pode perdoar os pecados. Mas tem uma coisa: Deus perdoará os pecados por intermédio deles. Deus perdoará os pecados por intermédio dos seus discípulos. E a ordem segue com uma promessa e com um dom que são definitivos para essa missão que os discípulos julgavam impossível. Jesus se vira para os seus discípulos e diz: recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Meus irmãos, minhas irmãs, a missão é de Deus. A missão é de Deus. E a igreja é da missão. A missão não tem uma igreja, é a missão de Deus que tem uma igreja para cumprir a sua missão no mundo. Deus deseja nos inserir na missão dele. É esse o convite de Jesus. E mais, é essa a ordem que Jesus deu aos seus discípulos, dizendo: eu inserirei vocês na minha missão no mundo de reconciliar pessoas com Deus. Nós somos uma resposta do Pai a uma oração de Jesus. Jesus, em João capítulo 17, naquela linda oração que nós conhecemos como oração sacerdotal, em que ele ora entregando-se ao Pai e ora pelos seus discípulos, ele diz assim, a partir do versículo 15: não rogo ao Pai que os tires do mundo, mas que os livres, que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Assim como me enviaste ao mundo, é Jesus falando com o Pai, eu os enviei ao mundo. Em Cristo somos uma resposta do Pai a Jesus, porque você já foi enviado. É isso que Jesus está dizendo. Você já foi enviado. Jesus falou: assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. O fato é então, que se Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, se aquele que morreu, ao terceiro dia ressuscitou, foi levantado aos céus, está sentado à destra de Deus Pai, advogando a causa daqueles que creem, derramando o Espírito Santo sobre a sua igreja, se Ele é Salvador e Senhor da sua vida, aquele que deu para você um tesouro incomprável, que conserva o tesouro incomprável, para que a traça não coma e os ladrões não roubem, aquele que tem nas mãos a coroa da vida e coroará aqueles que perseverarem até o fim. Se Ele é Senhor e Salvador da tua vida, você já foi enviado. Já foi enviado. Você é um agente missional de Deus no mundo para a transformação de pessoas. É isso que você é.
Antes de ser professor, professora, dentista, dona de casa, padeiro, porteiro, pai, mãe, marido, você é um agente missional de Jesus no mundo para a transformação de pessoas. É isso que você é em Jesus Cristo. Porque sem isso, meu irmão e minha irmã, a nossa igreja jamais será missional. E uma igreja que não vive em missão, vive para manutenção. E Deus não nos chamou para manutenção. O ato de Jesus, de morrer e ser ressuscitado pelo Pai, cumprindo as promessas de Deus, foi um ato único em um tempo e em um lugar. E esse ato único de Jesus em um tempo e em um lugar afeta todos os outros tempos e lugares. Por isso, Jesus estava enviando e encoraja, autoriza os seus discípulos para que eles possam fazer em todo o mundo o que Jesus fez em Israel. Jesus realizou a derrota da morte e começou a obra da nova criação. Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 5. Porque se alguém está em Cristo, já faz parte da nova criação. As coisas velhas, ou seja, aqui ele não está falando que a sua vida virou de uma hora para outra, não, ele está dizendo assim, as coisas velhas, a velha aliança, o pecado que aprisionava, a lei que não servia para justificar, ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo numa nova aliança de perdão e reconciliação plenas com Deus. Por isso que Paulo um pouco antes diz, o amor de Deus nos constrange, porque sendo nós pecadores, morreu aquele que é inocente em nosso lugar. Agora, essa história de Deus no mundo, essa aliança de graça, de reconciliação, alcança o seu ponto alto em Jesus, e essa salvação, essa mensagem, esse estilo de vida, essa boa nova que foi trazida por Jesus, deve ir ao mundo todo. A pergunta é, como isso acontece? A resposta é através dos discípulos, através de mim e de você, através da nossa comunidade de fé, na cidade de Londrina, no ano pandêmico de 2021. É através dos seus discípulos, e eles devem iniciar esse processo de levá-la. Por isso, eles precisavam do Espírito Santo. Por isso, nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Porque nós olhamos para essa vocação, para esse chamado e para essa ordem e dizemos como aquele executivo, eu não posso fazer isso. E aí Jesus se volta para mim e para você e diz, receba o Espírito Santo e vá. Porque a ordem é acompanhada da promessa do Espírito e do dom do Espírito, que são imprescindíveis para isso. O sopro de Jesus, o sopro de Deus, para capacitar-nos a cumprir essa ordem que de outra maneira, os 11 e nós jamais sonharíamos em cumprir. Bom, diante disso, gostaria de fazer algumas breves considerações com os irmãos. Primeira é, todo discípulo de Jesus é um missionário, é isso que esse texto está nos ensinando. Todo discípulo de Jesus é um missionário. A marca do discipulado é o envio. A marca que nós arrependemos-nos dos nossos pecados, que morremos para o mundo e vivemos para Deus, que abandonamos a vida da morte e fomos inseridos na história da vida, é que nós somos enviados. É que nós, como diz Paulo, lá em 2 Coríntios 5, não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos por aquele que morreu em nosso lugar. Essa é a marca.
do discipulado. Todo discípulo de Jesus é um missionário. E aí a pergunta é: que missão é essa? Bom, eles devem anunciar em nome de Deus e por meio do seu Espírito. Está vendo que a obra não é nossa, a mensagem não é nossa, a capacitação e a força para fazer não é minha e sua, é tudo de Deus. O que é minha e sua? A disposição de sermos usados para isso. O abrir da nossa agenda da vida, e abrir a nossa vida como uma agenda limpa para Deus, colocar diante dele e falar: escreve o que o Senhor quer que eu faça. Eu não apresento a minha agenda para ti, eu não falo, eu tenho tempo na segunda noite e na sexta de manhã. Eu digo: Deus, o que tu queres que eu faça, e isso vai ser a minha agenda. Porque a gente tem pouco tempo para isso, vocês concordam? Imagina só, que Deus quer usar a minha e a sua vida, para que uma história eterna seja cumprida, e para aquilo que eu e você ligarmos aqui, seja ligado no céu. Você imagina, Deus assumindo a agenda da nossa vida, ao ponto de quando nós estivermos lá, naquele dia, naquele banquete do Cordeiro, que eu acredito vai ter uma picanha maturada, mal passada, porque não pode secar carne. Está me ouvindo aqui, gente? Se for para secar carne, compra colchão duro. Aí vai ter lá aquela picanha, e perto da gente vai ter aqueles e aquelas que foram alcançados pela reconciliação através da nossa vida. Pensa como que vai ser esse dia? Imagina isso. Então, nós devemos anunciar em nome de Deus, por meio do seu Espírito, a mensagem de perdão a todos os que creem em Jesus. Esse é o ministério de todos, comum de todos. Qual? O ministério da reconciliação. Paulo diz assim, em 2 Coríntios 5,18, tudo isso que nós falamos até agora, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ao ponto que Paulo fala, nós somos embaixadores de Cristo no mundo. O embaixador é aquele que tem autoridade imediata para representar quem o enviou, para representar uma nação em outra nação. É assim, por exemplo, o embaixador da Espanha, aqui no Brasil, é o país da Espanha aqui no Brasil. Aquele território da embaixada, em que o embaixador está, não é território brasileiro aqui no Brasil, é território espanhol. E o que aquele homem fala aqui no Brasil, ele fala em nome da Espanha. É o país falando. São os governantes falando através dele. O que Paulo está dizendo é: nós não somos daqui, mas estamos aqui. E aqui não somos de nós mesmos, somos embaixadores daquele que morreu no nosso lugar na cruz do Calvário. E ele fala ao mundo através de nós. E onde nós chegamos, o reino de Deus está presente. Uma outra consideração é que, por isso, nós vivemos em missão na autoridade de Jesus, no poder, na força do Espírito Santo. Nós vivemos em missão. Vivemos em missão na autoridade do Espírito, de Jesus, na força do Espírito Santo. Ed Stetzer disse o seguinte: missional significa realmente fazer missão onde você está. Ele disse ainda: missional significa adotar a postura de um missionário, ou seja, aprendendo e adaptando-se à cultura e permanecendo bíblico. A gente tem que entrar no mundo, é o que Jesus falou, sabendo que nós não somos do mundo.
nos adaptarmos, conseguirmos nos comunicar, falar com as pessoas, viver como gente, humano, como ser humano, como foi Jesus, mas sem deixar de ser bíblico. E essa é uma tensão nervosa demais da conta, não é fácil, viu? Mas a gente tem a promessa e o presente de que não estamos sozinhos nisso. O Santo Espírito de Deus, o doce Espírito, está conosco. Portanto, encare-se, posicione-se, viva como um missionário, por Cristo, em Cristo, no Espírito. É isso que você é, um agente missional de Deus para a transformação de pessoas. Assuma a sua identidade, a sua vocação onde você está, e na dependência total do Espírito Santo. Seja criativo em desenvolver essa missão e seja alegre, porque não há mensagem mais alegre no mundo do que a mensagem da reconciliação. O Deus da Bíblia é um Deus em missão, gente boa, que chama para si um povo, forma uma comunidade para ser sinal e instrumento dele no mundo. Eu e você fomos inseridos no governo de Deus, na história e na eternidade. Não deixemos isso passar da nossa vida.